Oi, gente! Hoje eu vou falar de uma coisa que tem crescido aí nas redes sociais e que já dá pra observar, que seriam os radgays, né? Um nome aí que eu tô pegando emprestado das radfems, as feministas radicais, para falar desses radicais do movimento homossexual. Um dos argumentos principais desses grupos é de que o movimento LGBT ou LGBTQ ou a LGBTQI estaria roubando, né, teria roubado já um protagonismo do movimento gay. E são páginas, textos, vídeos, correntes que defendem mesmo algum tipo quase de supremacia do homem gay em relação aos movimentos. Não só como os primeiros a fazerem uma série de coisas, como o levante de Stonewall, que a gente sabe que não é bem assim, e tudo mais, mas também como uma identidade fixa ao longo da história e que precisa ser defendida como tal. Discordância em política é o que mais acontece, né? Às vezes nas redes sociais a gente fica muito frustrado de ter que discutir com as pessoas e de conversar, mas é assim que se faz política, gente. É você dizendo, olha, eu penso isso, eu quero isso, eu não gosto disso, enquanto a outra pessoa diz do que ela não gosta, o que ela pensa, o que ela quer, e você vai tentando chegar ali num acordo, ou chegar num acordo de discordar. Fala, não, ó, aqui a gente não se junta, aqui a gente se junta. E ok, assim as coisas vão avançando. É chato, é demorado, você às vezes dá um passo e volta três. Faz parte, gente. É assim que política é feita no mundo inteiro. No mundo inteiro em que a gente discute política, porque a gente ainda tem, assim, a sorte de poder ainda discutir minimamente política, porque o bagulho tá sinistro aí, e de repente vai chegar o tempo que a gente não vai poder nem falar, quem dirá fazer, né? Fazer já tá mais difícil do que falar, então pelo menos vamos aproveitar para falar. Mas eu tô viajando aqui. Voltando a essa questão dos radicais gays. Com relação a essa ideia de que é uma identidade fixa, através da história, que é sempre a mesma coisa, e que os gays sempre foram perseguidos, sei lá o quê, são correntes de pensamento distintas, né? E as pessoas têm direito a ter essas opiniões. No caso, eu sou muito mais identificado, e acho que faz mais sentido, por isso que eu vou defender, né? Uma ideia construtivista de que a identidade gay, as identidades LGBTs, as identidades sexuais e a própria sexualidade, como conhecemos, como tratamos, como a gente vive hoje em dia em nossa sociedade, vêm sendo construídas historicamente. Né? Não precisa necessariamente a gente localizar ali na história da sexualidade do Foucault, colocar na Europa. Né? Tem toda uma questão aí do mundo colonial e de como é feita a ciência que a gente pode e deve problematizar, pode e deve procurar outras fontes, pode e deve diversificar isso. Mas fato é, né, acho que para ninguém isso deve ficar em dúvida, de que ter relações ou mesmo relacionamentos, né, ter atos homossexuais ou relacionamentos homossexuais na Grécia Antiga, numa tribo da Amazônia hoje em dia, ou na China, são coisas diferentes. E que eram diferentes há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Então, assim, com certeza tem momentos aí da sociedade onde, em algum lugar, era celebrado, e era muito mais fácil, e era lindo, e quem era homossexual era um deus, e outros em que era mais difícil, você era queimado e preso e tudo mais. Aliás, muita gente ainda é presa, morta, todo dia por ser LGBT em todas as partes do mundo e particularmente no Brasil. Né? Um paraíso sexual sob os trópicos. Só que a nossa ideia de sexualidade, como a gente entende o que é sexualidade, foi assim, uma evolução de pensamento por causa da forma como o mundo ocidental foi dominado e construído. Essas ideias de algumas pessoas foram mais difundidas, né? Então a gente tem um entendimento de sexualidade, de psicologia, de cultura,
que disse, a partir de um momento no tempo, né, ali do século XVII para cá, que disse o que é sexo, o que é sexualidade. Se a gente estiver falando de biologia, de genitália com genitália, de onde entra um pênis, onde não entra qualquer outra coisa, tudo bem. Aí a gente pode até dizer que de repente não mudou muito, que o corpo é o corpo, buraco é buraco, genitália é genitália, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Agora, o significado que cada sociedade, cada momento histórico, cada pessoa atribui a isso, vai variar, né? Mesmo quando a gente pensa no movimento LGBT moderno, da forma como a gente estruturou e conhece e vive, a gente sabe que hoje em dia, quando eu posso me dar o luxo de, em 2017, gravar um vídeo e falar sobre isso aqui para sei lá quantas pessoas estiverem assistindo, é algo muito diferente de quem tentava falar sobre isso em 1950 e de repente tinha que tentar fazer assim, um impresso que distribuísse na rua, em segredo, marcar um encontro com código. A gente sabe que as coisas vão mudando, né? Dentro do que é o movimento LGBT como a gente conhece, tem o levante de Stonewall, lá em 1969, nos Estados Unidos, que ficou como um marco inicial, e é super importante. Dentre os relatos, realmente, quem começou, quem atirou o primeiro tijolo e tal, foi a Marsha P. Johnson, foram ali as mulheres trans, porque também era um bar de periferia, né? Um bar onde você tinha garotos de programa, você tinha drag queens, mulheres trans, que também não eram chamadas exatamente dessa forma, porque as coisas também vão mudando e a forma como as pessoas se identificam, né? Então, provavelmente, se você voltasse no tempo e perguntasse para alguma dessas pessoas, você é trans, você é travesti, você é drag, talvez elas dissessem que era tudo a mesma coisa, mas hoje em dia a gente classifica de outras formas, enfim. A gente não pode ser anacrônico de achar que se a gente voltar no tempo, todo mundo já conhece o vocabulário que a gente usa, já está tratando tudo da forma que a gente entende. E aí, ok, a partir de 69, desse ser um marco inicial, a coisa nos Estados Unidos, que estava vivendo toda uma época aí de muita efervescência de movimento civil, foi se expandindo no mundo pela posição hegemônica dos Estados Unidos, né? Mas isso não quer dizer que eles inventaram, que, puxa, nada estava acontecendo e naquele dia, um belo dia, todo mundo resolveu, não, é hoje, gente. Hoje nasce o movimento LGBT, quer dizer, o movimento gay que um dia vai virar LGBT. Não é assim. As coisas já iam acontecendo de várias formas, né? Muito do que acontece quando a gente problematiza isso é porque o uso da palavra gay como um sinônimo para qualquer tipo de homossexualidade vem muito dos países de língua inglesa e é muito utilizado lá, então também tem aí esse meandro de como a gente usa as palavras. Tem até um vídeo aqui da coluna, é o primeiro, que fala um pouco disso, se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena. Mas é um pouco isso, assim, o que a gente entende hoje por gay, que é especificamente relacionado aos homens cis, necessariamente, não necessariamente cis, mas enfim, aos homens homossexuais, isso seria gay, ao invés de lésbicas, bissexuais e afins. Então, quando a gente fala em LGBT, que a gente está abrindo esse leque, a gente, na verdade, não está fazendo nada, né? LGBT já está hoje mais simplificado, a gente já tem muito mais letras do que isso, e a tendência é ter cada vez mais, você vai tendo cada vez micro-identidades cada vez mais específicas, porque se as pessoas estão discutindo, elas estão também classificando. Só que o nosso tempo de dizer, eu sou isso, e quando a gente diz eu sou isso, você automaticamente diz, eu não sou aquilo, ou seja, você cria uma barreira em relação a quem não pode se identificar da mesma forma, o tempo que a gente diz isso é muito demorado, assim. Daqui que a gente diga, significa que outras pessoas já estão tendo outras vivências, as coisas já estão acontecendo fora da nossa capacidade de dizer, né, de classificar. Então, tem de tudo. E aí, essa questão dos radicais gays não é ilegítima, porque é isso, em política existem correntes,
tem gente que por qualquer motivo vai defender coisas muito distintas. Só que não é também por acaso que esses movimentos costumam, né, em geral, estar mais identificados com homens gays cisgênero, homens gays de uma classe mais elevada, homens gays que às vezes têm um posicionamento dentro daquilo que a gente considera classicamente como direita, liberal, porque são as pessoas que ideologicamente estariam mais próximas aí dessas negociações com aquilo que é considerado a norma. Eu tô tomando esse cuidado, botando essas aspas, falando dessa forma, não para fugir o debate, ou passar pano, ou desculpar nada, mas para ter também uma delicadeza na generalização, porque quando a gente fala de algo que é tão grande quanto o comportamento de grupos gigantescos e que se identifica e tudo mais, é sempre uma generalização. Mas por que isso? Assim, a gente pode até falar que de repente uma maioria dentro desses grupos é assim, mas a gente não pode dizer que todo mundo é. Porque senão sempre vem alguém no comentário e fala assim, não, mas eu não, meu tio, não sei o que, meu pai não é assim. Ok, gente, exceção tem em tudo quanto é lugar. Mas existem razões, né, aí, sociais, culturais, econômicas, que vão dizendo, né, moldando por que alguém se alinha mais com uma coisa ou não. E uma das problemáticas desse movimento, que aí é onde entra, acho que a coisa mais dolorosa, é a hipervalorização da masculinidade, né, de um ideal de masculinidade, que é usada para propagar misoginia, lesbofobia e transfobia, né, que é esse ódio a tudo que é feminino, a tudo que é afeminado, e ao movimento trans, as lésbicas e as mulheres em geral. Seria essa acusação de que um movimento LGBT ou a LGBTQI estaria roubando algo de quem é gay é muito problemática. Porque não é assim. Se você não é hétero, você está no mesmo barco. Pode não estar sempre no mesmo barco, pode não compartilhar sempre dos mesmos problemas, pode não ter sempre as mesmas demandas, mas está à margem, pode perder seus direitos a qualquer momento, está sofrendo violência. E aí esses grupos costumam dizer isso. Então, por exemplo, para eles, eu que procuro defender, né, procuro me colocar como um aliado também das pessoas que não são só homens gays cis como eu, sou capacho de trans, capacho de lésbica. Eu adoro minhas amigas mulheres, porque supostamente eu deveria estar numa comunhão aí com os homens. Imagina, eu, com essas bonecas todas, ridícula que sou, jamais iria, né? E aí, isso é problemático, porque você acaba tentando definir um limite do que é ser gay, né, do que seria ser verdadeiramente gay, baseado na masculinidade. E aí a gente volta pro início ali do movimento, porque sempre teve esse tipo de racha, né? Você sempre teve uma divisão básica entre quem podia performar uma masculinidade e que, portanto, poderia negociar não se assumir, ou de repente dizer, ah, tá, eu sou homossexual, mas eu sou tão normal quanto qualquer heterossexual, quanto qualquer pai de família, quanto qualquer coisa nesse sentido, e quem não poderia, quem não era dado esse direito porque estava à margem, porque é identificado como feminino, porque é obrigado a se prostituir, porque, enfim, por qualquer motivo. Então sempre existiu essa tensão, enquanto existir um movimento político ligado à sexualidade, vai continuar existindo, né? Enquanto existir política de gênero, vai ter essa ideia de que existe um modo de ser homem, que portanto deveria ser também o modo de ser um homem que ama homens, e esse tipo de tensão existe. A gente deve então entender que isso é parte da política, procurar entender qual é a nossa posição nesse debate e ver se o nosso alinhamento ajuda ou atrapalha. Eu, particularmente, prefiro tentar, né, dialogar com todo mundo que está na sigla, todo mundo que está aí sob o nosso arco-íris.
Porque se já é tão difícil com todo mundo junto, né, sozinho é que não vai, acho que não vai muito pra frente. Enfim, fica essa provocação aí para vocês pensarem. Quem quiser, por favor, coloque perguntas ou xingue muito no Twitter e tudo mais aqui nos comentários. Se tiver também alguma colocação para fazer, eu venho, respondo, as outras pessoas respondem, ótimo, quando tem discussão. E, por favor, se estiverem gostando desse conteúdo, inscrevam-se no canal, assistam os outros vídeos, porque vem mais coisa aí no canal dos Entendidos para vocês, ok? Então, bom, beijo.